Fiquei presa dentro de um trem no maior apagão da Europa. Eu estava viajando com as minhas amigas. Era a minha primeira viagem de trem. Eu nunca tinha viajado de trem. Então, gente, eu parecia uma criança. Eu olhava a luzinha, eu olhava o que tinha aqui, o que tinha ali e ficava falando, gente, mas essa poltrona é minha? Mas ela deita, ela sobe. Bom, primeira vez da vida, né? E aí tiramos foto, todo mundo muito feliz. Fui andando, tinha um barzinho dentro do trem. Aí eu falei, eu vou comprar uns vinhos pra gente brindar. Brindamos. Ai, que legal, primeira viagem de trem. E as meninas rindo de mim, porque tudo eu tava achando o máximo. Uma viagem que ia de Madrid até Sevilha, ou seja, 2 horas e meia. Estamos lá, passando aquela paisagem linda, aquelas flores. Eu sempre falo para elas, ai meninas, um dia eu queria sair correndo no meio dessas flores e vocês me fotografando. E elas sempre falam, Fernanda, não passa vontade, vai lá. E aí, estamos lá no meio do nada, gente. Na frente tinha um túnel, do lado era um morro, do outro lado um outro morro, o trem para. Aí, eu virei para as meninas e falei assim, é normal o trem parar? Ah, sim, Fê, às vezes ele dá uma paradinha, mas logo ele volta. Nós lá no meio do nada e brindando, felizes da vida, tal. Ninguém sabia de nada, o trem não volta. Aí passa 1 hora, passa 2, ninguém fala absolutamente nada, ninguém sabia o que tinha acontecido. Depois de algumas horas, chega um funcionário do trem e fala, olha pessoal, é o seguinte, teve um grande apagão, a gente não tem previsão. A gente pede paciência de todos, se tiver alguém passando mal, por favor, nos chame, mas assim, a gente não sabe o que fazer. E foram mais algumas horas dentro do trem, fechado, sem ar-condicionado. Naquele momento não dava mais para usar o banheiro. Cada vez que eu lembro do cheiro do banheiro, me dá uma vontade de vomitar, porque era a coisa mais horrorosa do mundo. E aí foi indo, até que eles abrem as portas do trem para ventilar um pouco. Nisso, algumas pessoas foram para as portas para respirar, principalmente as pessoas que tinham claustrofobia, as crianças que estavam no trem, os idosos. Aí, como demorou mais horas, eles abriram todas as portas do trem, colocaram uma escadinha e aí a gente começou a andar um pouco por lá, tentar buscar antena para ver se a gente conseguia falar com algum familiar. Uma das nossas amigas conseguiu mandar recado para todos os maridos, isso depois de várias horas, porque a gente ficou sem internet, sem nada. E aí não tinha o que fazer. Aí até minhas amigas falaram, e agora, o que a gente faz? Eu falei, gente, a gente reza. Porque no começo a gente não sabia se era um atentado, se era uma bomba, se era uma guerra. A gente não sabia o que era. A gente sempre imagina algo pior, assim, né? A gente escuta tantas desgraças no mundo. Eu rezei muito, vocês sabem que eu rezo o rosário todos os dias, eu acho que eu rezei uns 10 rosários. Eu estava com um livro que falava dos milagres que a medicina não contou, do Savioli. Li o livro inteiro e fui me inspirando e fui pensando em coisas positivas, mas foi uma sensação de vulnerabilidade, assim, terrível, porque a gente não tinha o que fazer, não tinha como falar, não tinha como ligar para falar que estava tudo bem. Naquele momento a gente falava, ainda bem que a gente não está aqui com os nossos filhos, com os nossos maridos, mas a gente ficava pensando em todos aqueles senhores, tinham muitos senhores no trem, ficava pensando naquelas crianças, a coisa mais perto que tinha lá era uma fazenda a 25 quilômetros e o carro chegava a 2, 3 quilômetros dali. Então alguns voluntários foram buscar comida, buscar água para que a gente pudesse comer, não ficasse com fome. E eu lembro que veio um salame, e eu nem gosto muito de salame, eu comi aquele salame como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. E ver as pessoas se unindo, um ajudando o outro, pessoas falando, não, ele tá com mais sede, dá mais água para ele, eu tomo menos água. Foi assim, uma coisa incrível ver as pessoas se unindo, cuidando umas das outras, a gente preocupado, o que a gente ia fazer com os idosos, porque aí começou a chegar a noite, banheiro era no meio do mato. A gente até subiu os morros lá, algumas pessoas conseguiram subir o morro para saber se a gente conseguia pegar um táxi dali, mas a gente estava muito longe da estação. Aí à noite, de madrugada, a gente dormiu ali nos bancos mesmo, de madrugada o trem voltou e foi aquela alegria, aquela choradeira, e aí o trem para de novo em Córdoba. Quando parou de novo, ele falou assim, olha, a gente não sabe quando vai voltar, se vai ser mais 5, 6 horas, a gente não sabe. E aí uma amiga acordou, ela não tinha conseguido dormir a noite inteira, aí ela foi e conseguiu 2 táxis.
Nós fomos de Córdoba até Sevilha de táxi e quando a gente chegou em Sevilha, a gente se abraçou, foi uma choradeira. A gente já tinha perdido um dia em Sevilha, então a gente nem foi dormir, a gente já foi aproveitar, já fomos curtir o dia e celebrar a vida, porque nessas horas, quando você não tem absolutamente nada para fazer, o quanto é importante o pensamento positivo, a fé em Deus, a fé de que tudo vai dar certo e você está com pessoas que também estão com esses pensamentos positivos. Foi lindo ver a união do povo europeu, a união do povo europeu cuidando da gente, uns cuidando dos outros, né? Minhas amigas médicas também preocupadas com os diabéticos dentro do trem. Nós voltamos assim com aquele coração repleto de gratidão de que depois da tempestade o sol voltou raiando e graças a Deus não era nenhuma tragédia que estava acontecendo ali. Quando nós chegamos no hotel de Sevilha, já tinha voltado tudo. Mas assim, da saída de Madrid até a chegada em Sevilha, foram 22 horas e grande parte desse tempo presas dentro de um trem.